Fala turma, hoje eu estou aqui para iniciar a série, as 7 entrevistas, os desafios do empreendedor. Hoje eu estou aqui com a Natália, seja bem-vinda Natália, muito obrigado pelo teu tempo. Ela é arquiteta, proprietária do estúdio Art Office, empresária e mãe. Natália, por favor, se apresenta para a gente começar a entrevista. André, obrigada por esse dia, por esse momento. É bem especial porque a gente tem uma relação de muito tempo, a gente se acompanha profissionalmente muito tempo e é uma alegria compartilhar essa fase contigo. Eu sou a Natália, tenho 36 anos, proprietária inicialmente da Ruda Arquitetura, que hoje migramos para Estúdio Art Office porque mudamos o formato, a roupagem, clientes. A gente atendia inicialmente no nosso escritório de arquitetura clientes bem focados em personalização, tanto com projetos de arquitetura quanto projetos de interiores e engenharia. E hoje estamos voltados para um universo de multifamiliar, construtoras, inteligência imobiliária, uma mudança completa, tanto de produto quanto de cliente. Entendi. Então vamos começar. Qual foi o maior risco que você tomou no seu negócio e por que você decidiu arriscar? O maior risco foi fazer essa mudança completa, mudar 100% os clientes, largar todos os contatos em que era o universo em que eu tinha 100% de domínio, conhecia cada detalhe, cada armadilha, tanto da parte de execução de obras quanto da parte de projeto, tinha totalmente know-how na condução dos projetos e dos clientes, e aí mudei 100% para uma área que é multifamiliar, construção em escala, projeto em escalas maiores, enfrentamento com parte legal, no momento em que a cidade está em mudança de plano diretor. Acho que esse foi o maior. O que te motivou a fazer isso? O que me motivou a fazer isso foi que eu fazia muita conta de investimento do escritório mesmo, Então, quando a gente estava cada vez mais se aperfeiçoando no trabalho do atendimento direto ao cliente final, ali na pessoa física, na obra dela, na reforma dela, eu via que o meu tempo era o maior ativo daquela construção. Então, eu tinha que estar muito próximo desse cliente, eu tinha que estar muito próximo dessa operação. Isso tinha uma dificuldade de escala. O meu tempo era limitado, então eu tinha uma limitação de clientes. Se a gente fizer uma matemática ali rápida, básica, esse era o meu desafio. E eu sempre quis trabalhar com renda recorrente. Então, num projeto em que eu tenho tempo de desenvolvimento, porque ele tem uma escala longa, eu consigo ter essa previsibilidade. E aí eu consigo sair mais da operação, ficar mais na parte da gestão e aí ter equipe treinada para como se fosse um processo industrial, que entra em casos bem específicos, sai um pouco da linha de frente de construção, de contato com mão de obra, detalhezinhos que entra quando tem reforma de interiores, que precisa casar arquitetura, engenharia, detalhe de gesso, detalhe de marcenaria, que fica muito na cabeça de quem está desenvolvendo, para vir nessa parte mais de uma escala macro e que a gente pode trabalhar em processos bem industrial, assim, entradas e saídas de informações. Entendi. Qual foi o maior desafio que tu enfrentou que quase fez tu desistir do negócio? Foi ter uma segurança, sabe? Para entrar com os dois pés, assim. Tanto financeira, porque a transição é cruel ali, A transição tu precisa entender o que tu vai deixando, o que tu vai pegando, porque tu naquele momento tem que fazer tudo. E aí vai encaixando uma entrada e saídas ali de serviços e clientes. Então esse alinhamento mais fino, assim, porque tem tanto uma dificuldade financeira, que tu tem que entender esse processo financeiro, quanto uma dificuldade de equipe. Quem tem qualificação para fazer uma coisa, mas tu precisa desenvolver outra. E aí aquela pessoa que está desenvolvendo o que tu está tirando do teu serviço,
ainda não está pronto para desenvolver o que tu quer fazer. Então essa transição Esse gerenciamento de equipe. bem desafiadora. E olhando para trás, qual foi o maior erro que tu cometeu? Maior erro, eu avalio bastante isso. Acho que é uma das coisas que eu mais penso onde eu errei. Eu prefiro ter mapeado primeiro o que eu errei do que o que eu mais acertei. Eu acho que se eu tiver clareza no que eu errei, ele vai estar sempre aqui assim, ó, para que eu não volte, né? E eu acho que o que eu mais errei foi ter medo do risco. Uma empresa, ela tem que ter segurança financeira para mim, que é o pulmão dela ali, né? Sim. É onde ela vai dar tranquilidade para todo um ecossistema trabalhar. Então eu tinha muito medo do risco. Entendi. De faltar, de ir lá na frente. Isso travou muito o crescimento. É interessante, né? O risco, ele é sempre aliado do empresário e também a gente está sempre querendo correr dele, mas na verdade a gente tem que correr com ele, né? Exatamente. O risco sempre foi assim, até para os clientes e nessa experiência que eu tenho de consultoria, sempre foi a pessoa olha para o projeto e pensa assim, ó, pô, mas se der errado, o que vai acontecer? Então a gente não ter essa base, não ter esse guia, né, que é essa assim, ó, se eu chegar aqui, se der tudo errado, eu perco tanto, vai fazendo com que os empresários fiquem receosos. Por isso que eu sempre procuro trabalhar assim, ó, o projeto é tal, tu pode ir até tal. Se tu errar, e se não der certo, vai perder tanto. Isso é para que, pô, vai acontecer isso daí, pode acontecer um erro, pode acontecer qualquer coisa, mas o empresário tá ali, ele pelo menos vê. Então, sim, quando não vê, eu sempre costumo falar que o erro que te derruba é o que tu não vê. O que tu tá vendo é muito difícil dele te derrubar. Sim. Eu acho que o meu maior medo do risco era financeiro mesmo, assim, né? Sim. Apesar de ser arquiteta, de trabalhar muito nesse campo das inspirações, eu sempre tive uma linha de gestão que eu precisava ter muito controle, muita segurança, ter tudo muito mapeado. Então, essa parte de ter esse controle me fazia ter cabeça para me inspirar. Sim, ter a tranquilidade. A tranquilidade. Financeira te dava tranquilidade para alavancar as outras áreas. Para alavancar as outras áreas, onde eu podia fazer projetos, até arriscar em alguns projetos. Né? Pegar projetos em risco, porque eu sabia que às vezes um projeto em risco, tu não recebe lá na frente, às vezes tu nem fecha negócio, mas pô, te dá uma visibilidade, te traz frente, te traz negócio, te traz contatos. Então eu queria muito ter essa previsão para que eu pudesse fluir nos contatos e na estratégia de negócio. Então acho que esse foi uma entrave, assim, eu não sabia dosar muito, acho que eu fiquei muito segurando a rédea, assim. O que costuma te guiar na hora de tomar decisão difícil? Eu sempre penso naquela decisão daqui a 2 anos, 3 anos, o que ela vai me trazer. Se eu não tiver muitas respostas, Você não toma decisão? Não, eu não invisto. Eu não vou para frente, assim. Enquanto eu não tiver amadurecido. Pode esperar o tempo que for até amadurecer para tomar a decisão. Eu tenho que saber se aquilo que eu vou fazer vai me dar retorno, se está alinhado com onde eu quero chegar, para onde eu quero estar, se faz sentido para o meu negócio, né? Então, é mais ou menos isso. Entendi. Quais são as métricas e indicadores que tu nunca tira do radar? Conversão, né? Conversão mais em tempo investido e fechamento. Um mapeamento agora falando um pouco de produção, né? Um mapeamento de tempo de produção. Então, como cada um está desenvolvendo o projeto, sim, quanto tempo está sendo investido em cada projeto, em cada etapa, porque isso já faz com que eu olhe para o meu processo e ajuste. Às vezes é o profissional, às vezes é o processo interno, às vezes é falta de comunicação, às vezes é
o programa que não está adequado àquela etapa. Então, produtividade, acho que é uma métrica que eu... Financeira, qual é que tu mais usa? Financeiro, eu analiso basicamente custos ali, entrada e saída, sabe? Sim. Tá sempre olhando o custo para cortar. Como dizem, custo é igual unha, né? Cresceu, tem que cortar. Toda semana. Toda semana tem que cortar. E qual é o maior desafio hoje? E o que tu está usando para enfrentar esse desafio? Tu teve essa mudança, saiu de uma sala, foi para outra, pivotou a empresa. Qual que é o maior desafio que tu tem hoje? Hoje a gente está se especializando em uma área nova, né, da arquitetura, que é a definição de produto imobiliário. Ele muda um pouquinho o processo de desenvolvimento de projeto de arquitetura. Então a gente pensa no negócio antes do projeto. Então a gente estrutura uma viabilidade financeira, uma viabilidade comercial, uma viabilidade legal do empreendimento antes dele iniciar o projeto. Hoje está sendo, é uma frente pouco explorada, né, dentro desse universo. A princípio é um desafio. Sim. Apesar de que hoje eu tenho um sócio em que me dá bastante segurança, né, que ele já tem muita experiência nessa área, então ele também é um grande motivador desse movimento. Eu esqueci qual era a pergunta. Respondi tudo, não? Respondeu tudo. Olhando para o futuro, o que tu acredita que vai mudar no teu setor? No meu setor, acho que essa parte de produto, de desenvolvimento de produto vai ficar mais... Vai ser uma área que mais pessoas vão explorar. Então isso vai ser uma grande frente que vai abrir para os próximos anos, assim. Entendi. Então acho que esse será o maior desafio, ou ainda tu vislumbra algum outro grande desafio que está pequeno hoje e pode crescer? Para o meu setor? Para o teu setor. Eu acho que esse é um grande desafio, porque tem alguns entendimentos diferentes, né? E formatar um negócio, ele tem muitas variáveis, muitos pilares, e ainda assim não é muito bem entendido. Tem muita empresa que imagina que faz isso, mas não se aprofunda em todos os detalhes. Assim. Entendi. Então a tua empresa está sendo pioneira nisso. Está sendo pioneira nisso. E como é que é puxar o barco? Ser o primeiro? É legal, assim, é bom. É bom porque te dá um espaço para testar muita coisa. Então, é um laboratório. Entendi. E isso tudo nasceu de uma grande dor que todos sentiam, mas ninguém olhava. Ninguém sabia ajustar, assim, né? Então, os projetos demoravam muito, tinham muito tempo de desenvolvimento, às vezes anos, até se consolidar. E quando a gente ajusta, coloca, né, o boi, depois o carro, depois a mercadoria, vamos lá. Sim. Tu tem uma linha, um fluxo só, né? Então hoje é isso que a gente faz. Mas a gente viu uma grande dor, um grande gap, assim, em que todo mundo sofria, os projetos demoravam muito tempo, tinham muitos testes, muitas validações e eles perdiam muito tempo, assim, né? O terrenista deixava de ganhar, a construtora deixava de lançar, e agora a gente quer minimizar toda essa cadeia para gerar mais eficiência. E o teu futuro é na gestão da empresa ou tu ainda pensa em outra coisa? É na gestão. É na gestão? É na gestão. Eu acho que assim, eu me encaixei e me encaixo cada vez mais, assim, deixando o meu olhar é sempre mais para a gestão. E o meu sócio, ele tem bastante experiência na arquitetura, então a gente se complementa bem. Ele tem o olhar bem voltado para a arquitetura, também tem gestão, e eu consigo ver da gestão para a arquitetura. Isso é uma grande mudança, né? Porque eu conheci uma Natália apaixonada por projeto. Apaixonada por obra. Eu não imaginei que eu fosse conseguir sair da obra. Entendi. Porque a obra, aquele movimento, aquele desafio, né, de ferro, concreto, elétrica, tudo isso me estimulava muito, eu amava esse universo.
E tu se apaixonou tanto quanto pela gestão? Tanto quanto era pela... Eu acho que é que a obra, ele, assim como o projeto, mas assim, tu vê, tu tem... É palpável, É palpável. Né? E a gestão traz isso, né? A gestão traz número, traz dados, traz planilha, traz informação que não mente, né? Uhum. Não engana ninguém, o número tá ali claro. E quanto mais clareza na informação, porque não adianta tu ter um dado que tu não sabe ler. Né? Então, hoje a gente quer desenvolver uma gestão em que eu consiga enxergar o número de fechamento, qual o perfil daqueles fechamentos, o que eu entrego naqueles fechamentos para que eu cada vez fique mais íntima do meu cliente, do que ele quer fazer, do que ele quer entregar, do que ele quer receber, para que a gente consiga entregar cada vez com mais requinte de conteúdo, assim, né? Entendi. Se eu pegar lá, desde quando eu te conheci, apaixonada por projeto, para essa transição de ser apaixonada por gestão, dá para ver bem que tu pegou muito essa veia da gestão, que particularmente eu sou muito apaixonado por gestão, dados, números e tudo isso. E eu acredito que essa tua mudança veio também com esse pivô que tu fez ali no negócio, vai te engrandecer mais ainda assim como empresária, né? Porque às vezes tu pensava que tu era empresária, mas tu era só arquiteta. Sim. Agora tu é de fato arquiteta e empresária, Sim. só que é de uma outra forma, né? Sim. E era uma vontade muito grande de que eu conseguisse formatar um modelo em que eu conseguisse ser empresária. Né? E que a empresa pudesse funcionar sem que... eu lembro muito bem de uma das reuniões que eu fiz com a equipe, que eu falei assim, olha, gente, daqui pra frente não existe mais o jeito da Natália. Eu quero saber qual é o jeito da Ruda Arquitetura, na época, né? Eu quero que a gente mapeie tudo. Como que a Duda faz, a Milena faz, a outra Duda faz. Como que é esse jeito... que através do que eu passei, vocês desenvolveram, mas que não é mais o meu jeito. É esse método. Sim. Então, acho que foi o primeiro grande sacada. Assim, falei, eu saí, eu não tô, e elas vão dizer como é que a gente atende. Elas vão mapear o método em que eu desenvolvi, no meu jeito, mas agora vai ser um processo. É a cultura da empresa, né? Falou a cultura na empresa, isso aí faz toda a diferença, porque provavelmente aquela cultura que tu fez antes, agora ela reverberou aqui para o Estúdio Art Office. Sim. E assim continua, até para tuas outras empresas tu vai levar essa cultura. Agora o nosso maior desafio, né, até juntando um pouquinho do que a gente conversou, é a tal da dor do crescimento, né? Sim. Que dá aquele frio na barriga, que tem que estar sempre com os pés muito no chão, tirando muito o deslumbre do momento, o ego, a vaidade. Todo dia é um exercício interno de que isso eu quero ou isso eu preciso, sabe? Isso é um desejo meu ou isso faz sentido para o negócio, né? Porque a gente quer, às vezes a gente pensa que uma mesa cheia, 20 colaboradores é resultado. Sim. É empresa grande, mas não é bem assim o entendimento. Muito interessante isso que tu fala agora, se é um desejo meu ou se é um desejo do negócio, uma necessidade do negócio. Isso é muito interessante, acredito até que muita gente se perca muito nisso, né? Porque tu deseja muita coisa, mas às vezes o teu negócio não precisa daquilo. Acho que tu dá muito espaço e eu acredito que vai cair naquilo que a gente conversou antes que tu me respondeu sobre o financeiro. Porque tu pode desejar muita coisa e às vezes o teu financeiro não suporta aquele desejo. Só que tu quer de qualquer forma e acaba levando teu fluxo de caixa para baixo, né? E é sempre uma ideia na verdade, uma desconstrução de uma ideia que quando a gente abre uma empresa, né, eu abri o escritório, eu tinha 21 anos. Eu tinha uma ideologia, uma idealização de empresa, que era assim, funcionários, aquela coisa, e mostrando, né, e a gente sempre sonha muito. Sim. Só que a partir do momento que a gente pode, eu acho até que deve ter o sonho, mas ele tem que estar alinhado com a estratégia, né? Porque senão a gente acha assim, que encher uma mesa de colaboradores, isso é resultado, muitos projetos, isso é resultado,
loucura, correria é resultado, e não é ligado a isso, né? Então, essa desconstrução da idealização da jovem que queria ser empresária, do que agora de fato é a vida real, é o boleto, é o imposto, é a tal da contabilidade que não tem como correr. A vida real é diferente, né? É diferente do que a gente imagina. A gente sempre sonha com muita coisa, mas às vezes nem precisa daquilo tudo na empresa. A empresa pode ter muito resultado sem muita coisa, né? Exatamente. Eu acredito muito nisso. Acredito que a eficiência não tem nada a ver com muitas pessoas, não tem a ver, às vezes, com muitos projetos. Quer dizer, tem a ver com muitos projetos. Tem a ver com processo, com gestão, com entendimento para onde tu quer ir, e se os clientes que tá atendendo estão alinhados com esse objetivo. E todo dia desconstruir uma verdade absoluta que tu tinha antigamente. Então, pessoal, foi isso. Ó. Foquem no que ela falou por último: processo, gestão e entendimento para onde quer ir. Essa foi a nossa primeira entrevista da série. Muito obrigado, Natália, pelo teu tempo, pela entrevista. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo, mas como eu falei para vocês que ia ser de 30 a 40 minutos, a gente encerra por aqui. Pode deixar um recado pro pessoal, Natália, por favor. Um recado, olha, eu acho que parece meio clichêzão, assim, né? Mas de fato se reinventem, né? A criação cabe para tudo, tanto para um novo projeto de entrevista, quanto para uma nova forma de gestão, quanto para uma nova produto para dentro do seu negócio. Acho que está sempre buscando essa melhoria e essa inspiração interna, assim, esse fogo que a gente gosta de alimentar. Eu acho que é isso, assim, e pé no chão, clareza nos objetivos, clareza nos números. Acho que é isso. E muita execução, porque ela não falou hoje aqui, mas ela é uma pessoa extremamente executora. É. Obrigado, tá? Obrigada.